E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, hoje nossa aula vai ser sobre exercícios, envolvendo movimentos oscilatórios. Então a gente vai começar aqui com o exercício número 1, ele é da Unicamp, e ele fala o seguinte: enquanto o ponto P se move sobre uma circunferência em movimento circular uniforme com velocidade angular, com essa velocidade angular aqui, o ponto M, projeção de P sobre o eixo X, executa um movimento harmônico simples entre os pontos A e A'. Dados que B e C são pontos médios de OA e OA', respectivamente, ele pergunta qual é a frequência do MHS executado por M e determine o tempo necessário para que o ponto M deslocar-se do ponto B ao ponto C. Então vamos lá, primeiramente a letra A. Uma coisa importante, que ele falou que o ponto M é projeção de P. Então, esses dois pontos, tanto o M quanto o P, eles vão ter o mesmo período, certo? Então, os dois pontos, vou colocar aqui, letra A. O ponto M. Pontos M e P, mesmo período, certo? Então, eles vão ter o mesmo período. Então, com isso, a gente lembra que a fórmula do período, T é igual a 2π dividido por ômega, certo? Ou que ômega, que é a velocidade angular, ela é 2π dividido por t, certo? Beleza. Outra informação importante, a gente continuar a conta, é que, vamos traçar aqui, do ponto O, ele é o eixo da circunferência, vamos chamar aqui, que esse aqui é o nosso raio, certo? Então, esse ponto aqui, a distância de B até A é igual a de B até O, que é igual a de O até C, que é igual a de C até A, certo? Porque se o raio OA e OC, e esse daqui é o ponto médio, então todas essas distâncias aqui, são a mesma. Beleza? Certo. Então, o que significa? Significa que o tempo, com o período é igual. Significa, então, que o tempo que o ponto P leva saindo de A, dando a volta na circunferência e voltando até o A, ele vai ser o mesmo tempo que o M sai do A, vai até o menos A e retorna até A. O mesmo período. Certo? A gente viu isso em alguns GIFs lá. Ok. Então, a gente consegue calcular o período do ponto M, só que em relação ao ponto P, já que é o mesmo, certo? Ele deu a velocidade angular do ponto P, então o período T vai ser 2π dividido por 2π. Com isso, o período ele é 1 segundo, certo? Então, o período é 1 segundo, mas ele quer a frequência, e a frequência é 1 sobre o período. 1 dividido por 1 é 1. Então, a frequência é 1 Hz. Beleza? Essa aqui é a resposta da letra A. A letra B é um pouquinho mais complicada, precisa um pouco mais de raciocínio. Ele quer saber, determine o tempo necessário para que o ponto M desloque-se do ponto B ao ponto C. Certo? Bom, pensa comigo. O tempo, a gente tem um tempo, deixa eu colocar aqui letra B agora. O tempo para o ponto P e para o ponto M dar uma volta completa, ou seja, do ponto P dar uma volta completa, é 1 segundo, certo? Que é o período dele. E isso é uma circunferência, ou seja, ela tem 360 graus. Então, significa que 1 segundo ele vai valer 360 graus. Por quê? É o tempo que o ponto P leva para sair de A e voltar até o A, e a circunferência tem 360 graus. Então, a gente vai usar uma trigonometria. No seguinte caso, vamos traçar umas retas aqui, tracejadas, não cheias. Vocês vão entender logo o que vai acontecer. E a gente traça outras retas. Uma reta aqui, uma reta aqui. Bom, então aqui em cima também é o meu ponto B. E aqui em cima
também é meu ponto C. Ou seja, essa distância aqui do ponto M e daqui do ponto B até o C é o mesmo tempo que o ponto P leva para ir desse arco de circunferência aqui, ou seja, de B até C, certo? Então, se a gente calcular esse ângulo aqui, a gente vai conseguir saber quanto que vai ser a distância. Por quê? A distância não, perdão. O tempo necessário para ele percorrer isso. Porque se a gente souber o ângulo, basta a gente fazer uma regra de 3 e relacionar e estaria o exercício feito. Mas como a gente vai fazer isso? Bom, vamos precisar de algumas análises, certo? Então, primeiro, essa distância aqui, OA, é R também, certo? Então, vou colocar aqui, ó, essa distância aqui é R. E essa distância aqui também é R. Portanto, essa distância aqui é R dividido por 2, certo? Tanto essa quanto essa daqui. E essa daqui também é R, perfeito? Por quê? Porque aqui está desde o centro até a borda da circunferência, então aqui é o raio, beleza? Então, se vocês perceberem, a gente tem triângulos, certo? Aqui, dois triângulos retos, né, com ângulo de 90 graus. E a gente pode ter um ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, certo? Então, vamos tentar calcular esse ângulo aqui. Vamos chamar ele de alfa, certo? E esse ângulo aqui de beta. Mas como os triângulos são iguais, né? Aqui R sobre 2, aqui R. Então, o alfa nosso é igual ao nosso beta. Para a gente achar isso, a gente tem que ter uma relação trigonométrica. Então, qual relação que relaciona o lado adjacente e a hipotenusa? Cosseno. Então, se a gente fizer cosseno de alfa, vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Com isso, a gente tem que o cosseno vale meio. Que ângulo o cosseno vale meio? 60 graus, certo? Então, significa que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, certo? Então, alfa, que é igual a beta, que é igual a 60 graus. Mas a gente sabe também que essa soma dos três ângulos de alfa, beta e teta tem que dar 180, porque aqui é um ângulo raso, né? Metade da circunferência. Então, quer dizer que alfa mais beta mais teta é igual a 60 graus. Como a gente tem que esses dois aqui são iguais, então 60 mais 60 é 120. 120 mais teta igual a 60. Portanto, o teta ele vai valer... Igual a 60 não, perdão, gente. É igual a 180. Coloquei errado, 180. Então, vai valer 180 menos 120. Certo? Então, θ também é 60 graus. Beleza? Com isso, a gente consegue fazer essa relação ali. Então, a gente faz uma regra de 3 simples, que 1 segundo vale 360 graus. Quantos segundos valem 60 graus? X é 60 dividido por 360, que é o mesmo que 1 sobre 6. Beleza? Então, 1/6 é a nossa, aqui, no caso, segundos, né? Que é o tempo necessário para o ponto M, ou no caso, tanto faz o ponto P, deslocar-se do ponto B até o ponto C. Certo? Então, a gente usou trigonometria para resolver esse exercício. Beleza? Bom, pessoal, vamos para agora o nosso exercício número 2. Eu coloquei aqui o número do exercício em vermelho. E o número 5 corresponde ao exercício número 5, né, que a gente está vendo no nosso livro. Então, vamos lá. Esse aqui é um exercício da PUC e ele fala o seguinte. As questões seguintes referem-se a um solenoide para t maior que zero, indicado a velocidade no ponto P, móvel da trajetória OX, em função do tempo. Então, está aqui, né, o nosso gráfico, a gente tem. Reparem uma coisa, os detalhes, olhem sempre o gráfico. A gente tem um gráfico de t em função da velocidade. Beleza? Então, é em relação à velocidade. Então, vamos ver o que ele pede para a gente calcular. Primeiro,
O movimento que se refere ao diagrama da figura é o movimento uniforme, uniformemente acelerado, uniformemente retardado, circular uniforme ou harmônico simples. Bom, né, a gente está em um movimento harmônico simples, certo? Também, lembra que a gente viu, né, o gráfico do movimento harmônico simples é como se fosse, não. É exatamente assim que acontece, certo? A velocidade vai ter essas amplitudes, né? A gente viu até na fórmula as manipulações, né? Inclusive o capítulo. Então, se tiver um gráfico, né, desse daqui ilustrando, é bem possível que seja um movimento harmônico simples, né? Na verdade, no caso. Então, aqui a resposta já é a letra E. Beleza? Bom, A2. A2 fala o seguinte, deixa eu só empurrar aqui um pouco mais para frente o papel. Beleza. Fala o seguinte, sendo a origem O, que está aqui no gráfico, o centro da trajetória do movimento, a que se refere o diagrama da velocidade em questão anterior, temos que nesse momento o ponto móvel... Tá, então ele quer saber, nesse ponto O que vai acontecer com o móvel? Vamos lá. Parte da origem com velocidade nula. Bom, a velocidade nula, ok. Tá vendo? Porque ele tá no eixo aqui com velocidade igual a zero. Mas a gente não parte da origem, né? Ele pode ter partido da origem ou como pode não ter partido da origem, certo? A gente não tem essa informação. Porque o gráfico que a gente tem é do quê? É de velocidade em função do tempo, certo? Não tem do espaço em função do tempo. Então, a gente não sabe como vai ser a velocidade dele. Mas, se vocês lembrarem, no movimento harmônico simples, né, no caso da mola, vocês lembram que a velocidade ela vai ser o quê? Zero quando ela vai estar passando, né, tipo, indo do ponto A, então ela para, aí ela volta, vai do ponto A, ela para. Então, não tem como ela estar passando no ponto zero, no espaço zero, e a velocidade dela ser zero. Lembram? Quando a mola ia para a esquerda, ia para a direita, ia para a esquerda, ia para a direita. Nos pontos onde a velocidade é zero, é onde tem, né, nas laterais, no menos A e no A. Então, essa aqui está errada. Parte da origem, né, de novo, quando está falando da parte da origem, né, já está errado. Mas não com velocidade inicial nula. Essa aqui também está totalmente errada, né? A velocidade que a gente viu que é nula. C. Não parte da origem, mas a velocidade inicial é nula. Essa aqui é bem possível, né? Como eu falei, a velocidade inicial aqui é nula, como a gente mostra aqui no nosso gráfico, né? A velocidade inicial. E para que isso aconteça, ela não vai partir da origem, perfeito? Então, essa aqui é a, até agora, mais certo. D. Não parte da origem, mas tem velocidade inicial não nula. Isso aqui está, né, totalmente errado, mesmo porque a velocidade é nula, como a gente pode ver aqui no nosso gráfico. E aí, nenhuma das respostas anteriores é correta, né? Geralmente, quando tem essa alternativa aqui, nenhuma das respostas anteriores é correta, é muito improvável que seja essa, mas pode vir a acontecer, né? Mas é pouco provável. Então, a mais correta, né, a mais plausível, é a alternativa C, certo? Porque, como pelo gráfico a gente vê que a velocidade inicial é nula, V aqui igual a zero, e para que isso aconteça, ela não tem que partir da origem, beleza? Bom, vamos lá. Agora a gente tem aqui o 3 e o 4. Vamos fazer aqui, vou colocar o 3, né, porque ele ia precisar de conta. Ele fala o seguinte: no movimento a que se refere o diagrama dado, a maior distância que o móvel alcança da origem O é... Então, qual vai ser a maior distância que o móvel vai alcançar? Bom, a gente vai fazer o quê? Analisar o gráfico primeiramente. Então, o que a gente sabe sobre quando a gente analisa um gráfico? A gente pode saber o período do gráfico, né? Já que a gente tem um eixo aqui do segundos. Então, o período é o tempo quando ele vai ter uma repetição. Então como ele acontece? Ele desce, sobe, desceu. A partir desse ponto aqui, ó, já vai começar um novo, a mesma figurinha, né? Ele desce, sobe e abaixa, mesma trajetória. Então, essa distância não. Esse intervalo de tempo aqui, ó, daqui até aqui, corresponde a o período, certo?
Então, o período T, vou colocar aqui, peraí. O período T, que a gente viu pelo gráfico, é π, certo? É justamente π segundos, né? Segundos. Então, esse daqui é o período que a gente tem, beleza? A partir do gráfico também, a gente pode analisar o quê? A partir do gráfico, não. A partir de manipulação de fórmulas, agora a gente pode chegar, né, para achar qual que vai ser a distância que o móvel alcança da origem. A distância a maior distância, ou seja, a maior distância que ele vai atingir, nada mais é do que a amplitude do meu gráfico, né? Então, se eu tivesse um gráfico de espaço em função do tempo, eu só acharia esse ponto de máximo, esse ponto de máximo mínimo, esse ponto de máximo no máximo aqui. Beleza, já viria o ponto correspondente, seria esse número. Mas a gente tem de velocidade, então a gente tem que fazer manipulação para tentar achar, certo? Então, vamos tentar o seguinte. A gente pode achar a velocidade angular, certo? Então, vai ser ômega igual a 2π dividido por t. 2π dividido pelo t, que é o período, que é π. Então, a velocidade angular vai ser 2 radianos por segundo. Beleza? E uma coisa bem interessante, que, né, a gente vê que no gráfico, a velocidade máxima, né, em módulo aqui no caso, mas a gente fala máxima, vamos falar aqui, né, no eixo positivo, é quanto? 10, certo? A velocidade é o quê? Essa velocidade não é angular, é linear, certo? Então, o meu V, pelo meu gráfico, ele é 10 centímetros por segundo, certo? Esse aqui é o meu V. Isso aqui eu tirei do gráfico, informação do gráfico. Ó, então, essa informação e essa informação foi tirada do gráfico. Por isso, a análise gráfica, gente, é muito importante. A gente tira as informações, basicamente, todos os exercícios do gráfico. Beleza. E se vocês forem lembrar da nossa aulinha lá, eu expliquei uma fórmula que relaciona a velocidade linear com a velocidade angular. Lembram qual é? Então, a gente tem que, quando o V máximo ele é 10, ele pode ser escrito como velocidade angular vezes A, que no caso, meu A é a amplitude, justamente o que eu quero achar. Então, basta substituir os valores aqui. Então, aqui vai ser 10 centímetros por segundo. Aqui, 2 radianos por segundo vezes A. Dividindo 10 por 2, a gente acha que a amplitude A vai ser de 5 centímetros, certo? Então, 5 centímetros é a minha amplitude máxima ou a minha maior distância do meu móvel a alcançar. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Beleza? E para finalizar esse exercício, eu vou colocar aqui o 4, certo? O 4, ele fala o seguinte. Ele pede, no movimento a que se refere o diagrama dado, a aceleração máxima do móvel adquire em centímetros por segundo ao quadrado é... Então, se a gente for lembrar também da nossa aulinha, a gente viu que uma fórmula quando a aceleração é máxima. Então, a aceleração é máxima, a fórmula dela vai ser quando o ômega ao quadrado vezes o A, certo? Então, substituindo os valores aqui, a gente tem que o A máximo é 2 ao quadrado vezes a amplitude que a gente achou aqui, 5. Ou seja, 2 ao quadrado é 4 vezes 5, certo? Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, que é 20. Ou seja, a aceleração máxima é 20 centímetros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, basicamente, esses primeiros aqui foram de teoria, né? Só análise gráfica. E os 3 e o 4 foram de fazer as contas que a gente viu na nossa aula. Beleza? E para finalizar, então, o 4, a alternativa correta é a letra D. Então, 1 E, 2 C, 3 C, 4 D. Beleza? Bom, pessoal, agora o nosso exercício 3, ele fala o seguinte. Um bloco pesado de 14 newtons, que no caso é esse daqui,
que desacelera sem atrito em um plano inclinado de 40 graus está conectado ao topo do plano com uma mola sem massa. Então, a mola está aqui. Com comprimento em repouso igual a 450 metros, certo? Então, quer dizer que esse comprimento aqui da mola, vamos colocar aqui o nosso comprimento, colocar aqui em cima. Então, o comprimento da mola aqui ficou meio grande, mas esse comprimento aqui é 0,450 metros. E a constante cada mola, ele também deu pra gente, falou que K é 120 Newton por metro. Beleza. E ele pede a distância do topo do plano inclinado, a que distância do topo do plano inclinado o bloco para, ou seja, ele vai se movimentar, né, que vai ter ação sobre forças. Então, a que distância ele vai se movimentar a partir daqui do topo, no caso, desde o início da mola até onde ele vai parar. Então, uma coisa importante, né, que é sem atrito também. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa de tudo, quando a gente vai fazer um exercício assim, colocar as forças. Então, as forças que vão atuar vai ser a força peso, que ela vai estar sempre apontando para baixo aqui. Peso. Vai ter a força da mola, aqui para trás, né? A força elástica. E tem a normal também, certo? Normal sempre perpendicular ao plano. Só que o peso a gente vai fazer o quê? Decompor. Justamente quando a gente sempre tem um exercício com um triângulo assim, muito válido, né? Muito válido não, muito comum que peça fazer decomposição. Então a gente vai fazer da seguinte forma, né? A gente vai dividir o peso aqui em Px e em Py. Então aqui vai ficar Py, e aqui Px. Percebe-se que esse ângulo aqui, por semelhança de triângulos, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então aqui também é 40 graus. Como o bloco vai estar só se movimentando ou descendo, né, nesse sentido aqui, de Px e força elástica, essas forças, tanto normal quanto a Py, elas não vão atuar na movimentação do nosso bloco. Então, a gente não vai considerar essas duas aqui, né? A gente fala que a normal é igual a Py. Então, não precisa considerar. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. Vamos colocar as forças que a gente tem. Então, a gente tem aqui Px. O Px, pelo triângulo, a gente vê que o ângulo aqui é seno, certo? Por quê? Porque é cateto oposto pela hipotenusa, né? Porque aqui forma um ângulo de 90 graus, né? Se o Px estivesse aqui embaixo, certo? Então, o Px a gente pode escrever como P seno de 45. De 40, perdão. De 40. E a nossa força elástica, ela vai ser menos Kx, né? Que é a lei de Hooke. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Pela segunda lei de Newton, a gente tem o quê? Que a força resultante, ela é massa vezes aceleração. Ou seja, a força resultante vai ser Px, que está fazendo o bloco se movimentar para baixo, menos a força elástica. Substituindo esses valores, a gente encontra aqui M vezes A igual a P. O peso eu posso escrever como M vezes G, certo? Então vai ficar mg seno de 40 graus
menos a força elástica, né? Que é Kx, beleza? Então, vai ficar Kx. Se a gente manipular essa fórmula, vai ficar como? A gente não tem aceleração aqui, certo? Por quê? Porque ele está falando aqui, a que distância do topo do plano inclinado o bloco para. Quando o bloco para, ele está, vamos falar que ele está em equilíbrio, certo? Então, se a gente lembrar da aula na parte de mecânica, quando o sistema ele vai estar em equilíbrio, a aceleração que atua nele é zero. Então, essa parte, ó, posso cancelar. Beleza? Portanto, a gente fica com o quê? Que K de x é igual a mg seno de 40 graus. Beleza? Fazendo as substituições, como a gente quer achar o x, então o x ele vai ser mg seno de 40 dividido por k. Então, fazendo as substituições dos valores, a gente tem aqui a massa do bloco, né, a força-peso, nem precisava ter substituído, né, porque ele falou que a força-peso aqui é 14, então ficou 14, vezes o seno de 40, que ele deu aqui, que o dado seno de 40 é aproximadamente 0,65, dividido pela constante elástica da mola, que é 120. Portanto, isso daqui vai dar 0,075 metros. Beleza? Mas isso daqui é a distância que ele vai percorrer. O que ele está pedindo é a distância do topo do plano inclinado até onde ele para. Então, a distância total, o D total, esqueci de falar que essa aqui é a letra A, gente, perdão, que é a letra A. A distância total vai ser o comprimento da mola, que é 0,450, mais 0,075. Com isso, a gente tem que a distância D ela é 0,525 metros. Beleza? Perfeito. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede, se o bloco for puxado um pouco para baixo e liberado, qual o período de oscilação resultante? Então, a gente lembra que o quê? Que uma fórmula do período do sistema massa-mola é que o período é 2π raiz de m dividido por k. Então, o período vai ser 2π. A massa, como a gente tem, considerando, né, vou colocar aqui sim, que a gente tem que o peso é massa vezes m vezes g, perdão, e o peso a gente tem que é 14, a massa que a gente quer saber, o g a gente considera como 10, então a massa é 1,4 quilos, certo? Então, vai ficar 1,4 dividido por 120, que é a constante da bola, e o nosso t, que é o nosso período, vai ficar fazendo essa conta 0,678 segundos. Beleza? Então, esse aqui vai ser o período se o bloco for puxado um pouco para baixo e depois liberado. Então, a resposta da letra A é 0,525 e a resposta da letra B é 0,678. Beleza? Bom, pessoal, agora o nosso exercício aqui de número 4, né? Que eu coloquei como 17 do livro, ele é da FAAP. Ele fala, a força elástica de uma mola é definida relativamente à sua posição de elongação x, pelo gráfico da figura, onde a área rachurada, ou seja, essa área aqui, ele é 0,90 newton vezes metro. Por quê? É um gráfico de força por comprimento. Se um corpo de peso, vamos colocar as informações aqui. Então, o corpo ele vai ter peso de 6 newtons, for suspenso por uma mola e o sistema posto a oscilar verticalmente,
ele oscilará a um pêndulo, como um pêndulo igual a um pêndulo simples. De comprimento, né, o L dele vai ser de 0,12 metros. Calcule o valor de x1 da figura. Qual é o x1 da minha figura? E ele também deu que a minha área, né, a área do gráfico, é 0,90 newton vezes metro, certo? Esse exercício aqui eu coloquei porque é um exercício que a gente não viu em nenhuma na nossa aula e tudo mais, né? Que eu achei muito interessante para colocar aqui. Então, beleza. Uma coisa importante que a gente tem é a análise gráfica. Se vocês forem lembrar, a área de um gráfico sempre tem algum significado, certo? Nesse caso aqui, quando eu tenho um gráfico de força por esse comprimento, a área desse meu gráfico vai ser o trabalho realizado pela mola, certo? Então, o trabalho que a gente fala de W, esse W eu vou colocar aqui como trabalho, ele vai ser a área daqui. Então, vai ser ele igual a kx² sobre 2, certo? O trabalho realizado pela mola. É isso. A gente também sabe que o período de um pêndulo ele é representado como T é igual a 2π raiz de L dividido por G, certo? Que esse aqui é o período do pêndulo. E a gente sabe também que a velocidade angular ômega, que é no caso W aqui, ela é igual a raiz de K por M, certo? Ou, se a gente quiser isolar o K, vai ficar que K, ele é M ômega ao quadrado. Beleza? E também a gente sabe que essa velocidade angular pode ser escrita como 2π dividido por T. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse exercício é de manipulação. A gente tem essas três fórmulas aqui, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem aqui, se o peso da minha massinha que está pendurada lá, né, está inclinando verticalmente, é isso, a gente sabe que a nossa massa, considerando o G igual a 10, que a massa do bloquinho, ele é 0,6 quilos. Basta dividir por 10 aquele valor ali, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer manipulações, né, no nosso exercício, e assim a gente vai conseguir chegar, né, em algum resultado. Bom, primeiro, onde tem a massa? A massa a gente tem nessa fórmula aqui. Então, vamos substituir. Se a gente tiver aqui, K, ele é M lambda ômega ao quadrado, perdão, ômega. Então, o meu K vai ser 0,6. E ao invés de eu colocar ômega, vou colocar aqui, ômega ao quadrado. Mas o ômega, ele é 2π dividido por T, certo? Então, posso colocar aqui K, ele é 0,6, entre parênteses, 2π dividido por T, tudo isso ao quadrado, certo? Então, quer dizer que isso daqui vai ficar que K é 0,6 vezes 4π dividido por T ao quadrado, 4π ao quadrado, certo? Beleza. Mas a gente tem que o T é 2π raiz de L dividido por G. Então, a gente vai fazer essa substituição aqui, Vou colocar aqui, esse valor aqui se tornou esse valor aqui. E agora, esse valor aqui vai se tornar o valor que eu vou escrever na equação aqui de baixo. Então, vai ficar K igual a 0,6 vezes 4π ao quadrado. Eu vou colocar 1, porque não vai fazer muita diferença não. Dividido por T. Então, o T vai ser 2π raiz de L dividido por G. Tudo isso ao quadrado, certo? Então, esse valor aqui é este valor aqui, só relacionando, beleza? Então, acho que filmou. Opa, acho que agora sim.
Não tava filmando, gente, perdão. É que a câmera aqui tá bem posicionada em cima, então eu não consigo ver muito. Mas então, explicando esse t, eu substituir aqui embaixo por essa expressão aqui. Beleza? Então, vou continuar aqui do lado. Elevando ao quadrado, ali aquele termo vai ficar, então, 0,6 vezes 4π ao quadrado vezes 1 dividido por 4π ao quadrado vezes L dividido por G. Certo? Esse 4π, esse 4π eu posso cortar com esse 4π ao quadrado aqui, né? 4π ao quadrado. Esse G eu passo para cima, então o meu K vai ficar 0,6 vezes G dividido por L. E aí eu consigo encontrar a minha equação, certo? Então, vamos lá. 0,6, certo? O G vai valer 10 e o L, ele me falou que é 0,12 metros. Então, 0,12. Fazendo essa manipulação às continhas aqui, a gente tem que o K da mola vai ser 50 newton dividido por metro, certo? Então, essa daqui é a constante da mola. Beleza. Mas aí, o que a gente tem agora? Como eu falei que a área, né, dessa figura é dada por kx² sobre 2, a gente substitui o k aqui e encontra o x justamente que a gente quer aqui, certo? Por quê? Porque a área é a constante da minha mola, né, que no caso é aqui, x dividido por 2, né? No caso, como se fosse um triângulo aqui, né? A área da base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Então, vamos lá. Então, o trabalho, ele me deu que é 0,90. Beleza? Então, vai ficar 0,90, né? 0,9, tanto faz, igual. Agora, aqui eu vou fazer o trabalho. Eu vou falar assim, trabalho. Beleza. Então, vai ficar 0,90 vezes o K, que é 50, vezes o x ao quadrado, dividido por 2. Passo 0,9 vezes 2, vai dar 1,8. Então, vai ficar 1,8 igual a 50 vezes x ao quadrado. Beleza? Passando essa divisão, vai ficar que x ao quadrado é 0,036. Bom, então, tirando a raiz aqui de x ao quadrado igual a 0,036, a gente tem que o x ele é aproximadamente 0,18 metros. Beleza? Então, essa aqui é a deformação x1 aqui da minha mola. Certo? Vamos ver só agora o nosso quinto exercício, que corresponde ao problema 23, do assunto de pêndulos. Ele é do ITA e fala o seguinte: dois pêndulos de comprimento L1 e L2, conforme a figura, oscilam de tal modo que os dois bulbos se encontram sempre que decorrem de 6 períodos do pêndulo menor e 4 períodos do pêndulo maior, certo? Então, ele pede qual é a relação do comprimento de L2 por L1. Então, a informação que ele deu pra gente foi, né, apesar de ser tipo numa universidade do ITA, né, a gente vai conseguir resolver esses problemas que é bastante, aparentemente simples, mas bem interessante. Então, vamos lá. O que ele deu essa informação pra gente? A única informação que ele deu é que quando o período... eles vão se encontrar aqui quando o 6t1, né? Ele vai do pêndulo menor, né? Que é o 6 vezes o período do tempo do pêndulo menor, é igual a 4 vezes o período do pêndulo maior. Ou seja, 6 vezes t1 é igual a 4 vezes t2. Certo? Essa é a informação que ele deu. Ó. Eles oscilam de tal modo que os dois bulbos se encontram sempre que decorrem 6 períodos do pêndulo menor, ou 6 vezes t1, e 4 do período maior. Então, eles vão ser iguais aqui. Com essa informação, a gente consegue resolver o exercício. Por quê?
Lembra-se qual que é o período do pêndulo? É 2π raiz de L sobre G. Então, a gente substitui esse valor, vai ficar 6 vezes 2π raiz. Desse caso é T1, então vai ficar L1 dividido por G. Aqui, 4 vezes T2, ou seja, 4 vezes 2π raiz de L2 dividido por G. Então, aqui a gente pode cortar os termos que são iguais, ou seja, este com esse, e o G, né, a gente pode simplificar aqui o 6 com o 4, então a gente vai passar o 4 dividindo aqui o 6, e o L1 dividido por G dividindo aqui, né, porque a gente quer a razão de L2 por L1, então ele tem que ficar em cima. Fazendo isso, a gente vai ficar com o quê? O G vai cancelar com o G de baixo, certo? Mesmo na raiz. Porque quando eu tenho uma raiz assim, né? É como se eu tivesse... Vou só colocar aqui do lado para vocês entenderem. Se eu estivesse fazendo raiz de L2 dividido por raiz de G. E eu vou dividir isso por raiz de L1 dividido por raiz de G. Então, eu posso simplificar o raiz com raiz e vai ficar raiz de L2 sobre raiz de L1. Beleza? Então, ou uma raiz só para ambos. Então, nesse caso, vai ficar que a raiz de L2, perdão, dividido por L1 é 6 quartos. Certo? Mas, para ficar melhor, né? Para ficar visualmente... Como ele quer só a relação, sem a raiz, o que a gente faz? Eleva ao quadrado dos dois lados. Então, essa é um macetinho que a gente faz para tirar a raiz. Eleva ao quadrado de ambos os lados. Beleza? Então, aqui fica ao quadrado. Opa, perdão. E aqui, 6 dividido por 4 ao quadrado. Com isso, vai ficar que L2 dividido por L1 vai ficar 6 ao quadrado, que é 36, 4 ao quadrado, que é 16. 36 dividido por 16. Simplificando isso, né? Vai ficar 9 dividido por 4. Beleza? Só para mostrar, a gente dividiu, né, esses termos aqui por 4, tanto em cima quanto embaixo. Simplificou, deu 9 quartos. Com isso, a resposta correta é a alternativa A. Beleza? Então, basicamente, se vocês viram, só levar essa informação em conta e a gente consegue chegar através de algumas relações. Beleza, galera? Bom, galera, o nosso exercício 6 também é do ITA e ele fala o seguinte. Um pêndulo simples oscila com o período de 2 segundos. Se cravássemos um pino de uma distância 3 dividido por L do ponto de suspensão e na vertical que passa por aquele ponto, como mostra na figura aqui embaixo, qual será o novo período do pêndulo? Desprezando os atritos, considere que os ângulos pequenos, tanto quanto depois de atingir o pino. Então, beleza. O que está acontecendo? Ó? Esse pêndulo de comprimento L, ele está vindo, chega aqui nesse ponto aqui no pino. Quando ele chegar nesse pino, vai acontecer alguma coisa, certo? Que eu ilustrei ali do lado. Ele vai um pouco para lá e, consequentemente, vai alterar o período, né? Essa daqui, né? A última alternativa que fala que o período de oscilação não vai alternar já é totalmente errada, né? Porque o período no pêndulo ele vai depender do L, certo? O período é o quê? Raiz é 2π raiz de L sobre G. Então, ele vai alterar. Então, vamos escrever a equação. Vamos supor só para essa primeira parte do pêndulo, como ele falou. Então, para T1, certo? Que é o tempo em 1, o período, perdão, em 1, quer dizer que é 2π raiz de L sobre G. E isso daqui dá 2 segundos, certo? Isso que ele falou pra gente. Agora, a gente vai ver qual é o novo comprimento do pêndulo, certo? Então, como a gente faz? A gente tinha um L e a gente vai tirar esse 3L sobre 2, porque o pêndulo restante vai ter essa medida aqui. Então, o novo pêndulo, vou colocar aqui novo L, novo comprimento, perdão. Novo comprimento vai ser L
menos 3L dividido por 4. Quando a gente faz isso, o novo comprimento vai ser L dividido por 4. Beleza? Quando a gente substituir na fórmula, a gente vai ter o seguinte, que o T2 ele vai ser 2π raiz, agora L dividido por 4 sobre G, certo? Ou a gente pode escrever que raiz de 4 é 2, certo? Então a gente pode escrever que vai ser 2π raiz de L sobre G dividido por 2. E ora, a gente tem que isso daqui, 2π raiz de L sobre G, a gente já tem quanto vale, que é 2 segundos. Então a gente pega e substitui, então vai ficar 2 segundos dividido por 2, então o T1 vai ser de 1 segundo, certo? Então, 1 segundo. Beleza, professor, mas com essas informações, como eu vou achar o período do novo pêndulo? Então vamos lá, pensa comigo. Aqui tá meio fora de escala, né? O A tinha que ser maior aqui, então peço desculpa, né? Confio nessa imagem aqui. Mas eu vou analisar a partir dessa daqui. Vou fazer até a devida alteração, né? Para não ficar confuso aqui. Então, a gente vai prolongar o nosso pêndulo aqui. Eu também passei corretivo, né? Vai sujar tudo. Mas, então, vamos supor que é mais ou menos assim. Certo? Beleza. Então, o que está acontecendo? Se eu tivesse apenas sem o pino, o período é o quê? O tempo de uma oscilação. Perfeito? Então, esse ponto A aqui do meu comprimento L, ele vai e volta. Então, o tempo dele ir e voltar é 2 segundos. Certo? Só que agora a gente vai ter que considerar só a metade. Perfeito? Por que metade? Porque ele vai até um ponto, vai retornar. Certo? Só que a partir daqui desse ponto tem que considerar outro período, certo? Porque mudou o comprimento dele. Então, como o período ele vai e volta, certo? Se tivesse completo, seria 2 segundos. Só como eu só tenho metade, então o tempo do período do A até o B, e depois retornar do B até o A, é 1 segundo, certo? Entenderam isso? Porque, ó, vamos escrever aqui. O T1, ele seria o quê? Que é 2 segundos. Então, ele seria o tempo de sair de A e voltar em A, sem o pino, certo? Como agora eu tenho o pino, eu tenho que considerar a metade dele. Então, vai ficar, eu vou colocar aqui T1', vai ficar 1 segundo, certo? Mas a ida, né, só de ir para o A até o B, vai ser metade ainda. Ou seja, esse tempo aqui vai ser de 0,5 segundos. Porque o tempo de ir para B para A vai ser de 1 segundo, certo? Então, esse 1 segundo vai ser o quê? O tempo de A até B mais B até A. Por isso que essa aqui é metade, né? 0,5. Beleza, fizemos a análise para a primeira parte. Aí a gente descobriu que um pêndulo com esse comprimento aqui de L dividido por 4, ele tem 1 segundo. Ou seja, se o pêndulo fosse daqui até para cá e voltar, ele teria 1 segundo. Então, vamos colocar a mesma coisa. Isso aqui é uma linha, gente. Então, um T2, ele seria 1 segundo. Se sair de C e voltar em C, certo? Agora não teria pino nenhum, né? Porque ele só estaria até aqui. Mas, como a gente está considerando metade, certo? Porque ele só vai oscilar nessa metade, então o novo T2' vai ser 0,5 segundos. Ou seja, vai ser de C até B mais B até C. Ou seja, essa distância aqui
é metade, ou 0,25 segundos. Perfeito? Então, o período dessa daqui, o tempo de A até B é 0,5 e o tempo de B até C é 0,25. Beleza? Mas ele quer saber o quê? Qual é o período do pêndulo total, certo? Então, o período total é de ir de A, passar em B, em C, de C, B e para A, certo? Então, vou ter que somar. Por isso, o período total, vou colocar aqui T total, vai ser 2 vezes A até B aqui, mais 2 vezes de B até C. Ou simplesmente T1' mais T2', certo? Porque o T1' é o quê? De A até B, de B até A, que é a mesma coisa que está aqui. E o T2' é de B até C, de C até B. Com isso, a gente tem que 1 mais 0,5. Então, o novo período do pêndulo vai ser 0,5. 1,5, perdão. 1,5, que é 1 mais 0,5. E, portanto, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Então, o que a gente fez? Achou uma relação o número do período para o novo pêndulo, né, desse comprimento, e achou, né, fez analogia, certo? Seria 2 segundos se tivesse essa outra parte. Como não tem, então ficou 1, sobrou só 1. Ele vai e volta, então esse tempo só de ida é metade do 1 ainda, 0,5. A mesma coisa aqui, seria 1, porém, como só tem metade, 0,5, e essa metade, o tempo de B até C, ainda é metade da metade, ou seja, 0,25. E a soma de todos dá 1,5. Beleza? Bom, galera, o nosso exercício 7 agora vai ser o 7.8. Para terminar, vai ser sobre energia no MHS. Então, ele fala o seguinte, é da USP. Um bloco é preso em uma mola de massa desprezível e executa movimento harmônico simples, sem atrito com o solo, de solo horizontal. A energia potencial do sistema é zero na posição de elongação nula e pode assumir valor máximo de 60 joules durante o movimento. Então, se a gente pegar aqui, né, esse aqui coloquei na questão posterior, mas esse gráfico aqui é da energia. Se a gente analisar, a energia potencial, essa aqui é máxima, quando a amplitude for máxima ou mínima, mas máxima, né, a mínima é aqui, perdão, máxima positiva ou máxima negativa. Em qualquer um desses pontos, né, no caso que ela falou, ela vai ter o valor máximo e a energia cinética vai ser zero, certo? E ele pede qual é a elongação, quando a elongação, né, quando x é metade do valor da amplitude, a energia cinética do bloco ou seja, qual que é o valor da energia cinética do bloco na metade. É isso que a gente vai calcular. Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo, a gente tem que ter em mente que a gente vai trabalhar com na metade do bloco a gente vai ter as duas energias. Então, a gente vai ter que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, certo? Então, é essa forma que a gente vai trabalhar. Mas, antes, ele deu uma informação importante. Ele falou para nós que a energia potencial máxima ela é 60 joules. E lembra lá no gráfico, ele também dá a fórmula da energia potencial máxima. Então, nesse ponto, o EP máximo ele pode ser calculado como K x ao quadrado sobre 2, certo? Que no caso aqui também vai valer 60 joules. Então, essas são informações importantes que a gente tem que ver. Aí ele pede na metade do valor, né? Metade do valor. Então, o valor inteiro é como se fosse x, certo? Metade do valor vai ser x dividido por 2. Então, metade é igual a x dividido por 2. Então, a gente vai achar a energia potencial nesse ponto aqui, beleza? Então, nesse ponto aqui, a energia potencial
vai ser Kx, que agora vai ser x dividido por 2 ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, vai ser kx ao quadrado dividido por 2. Isso aqui dividido por 1 quarto, né? Que é 2 ao quadrado. Reparem uma coisa, que a gente tem kx ao quadrado. E a gente sabe quanto é o valor de kx ao quadrado, que é 60, certo? Então, basta substituir esse valor aqui por 60. Portanto, vai ser 60 vezes 1 quarto, ou seja, 15 joules. Beleza? Então, 15 joules vai ser o valor da energia potencial na metade da amplitude. Beleza? Como a gente tem que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, e a soma, né, ele deu a informação que no ponto máximo, de amplitude máxima, só tem energia potencial, ou seja, não tem cinética, e o valor dessa energia potencial foi 60, então significa que o valor da energia mecânica seria também 60, certo? Por quê? Vou colocar aqui, ó, na amplitude máxima, certo? Então, a gente tem essa fórmula, que a energia mecânica é a energia cinética mais energia potencial. A energia mecânica a gente não sabe, mas a gente sabe que na amplitude máxima a energia cinética é zero. Portanto, fica aqui a energia mecânica é igual à energia potencial, certo? E nesse caso foi de 60. Então, se a gente considerar esse análogo aqui, a gente vai ver que, então, ou seja, para x dividido por 2, a energia cinética é 2 pontos. Então, vai ficar energia cinética é, passando para cá, energia mecânica menos a energia potencial. Então, a energia cinética vai ser 60 menos 15. Isso vai dar 45 joule. Então, 45 joule é o valor da energia cinética quando x vale x, quando a amplitude, né? Quando a elongação é metade do valor da amplitude. Certo? 45, alternativa correta, letra E. Beleza? Bom, galera, então, para finalizar nossa aula de hoje, vamos fazer o exercício número 8 da UFO. E ele fala o seguinte, a mesma coisa que o exercício anterior. Uma partícula oscila ligada em uma mola leve, executando um movimento harmônico simples, de amplitude de 2 metros. O diagrama seguinte representa a variação da energia potencial elástica EP, acumulada na mola em função da elongação. Pode-se afirmar que a energia cinética da partícula no ponto de elongação x igual a 1 metro vale... Então, a mesma coisa, né? A gente pode falar que esse ponto aqui é o ponto A. E esse ponto aqui, mais ou menos, é o ponto B. Ou seja, aqui quando é 1 metro. Que é o que a gente quer saber. Qual a energia cinética nesse ponto? Então, a gente vai lembrar o quê? Que no ponto A, a gente tem que o quê? Que a energia potencial é máxima. E vai ser igual à energia mecânica. Porque se a gente vê nesse gráfico aqui, ó, no ponto máximo de amplitude máxima, a energia cinética, né, essa aqui, é zero. E a energia mecânica, a energia potencial e, consequentemente, a mecânica é máxima. Então, eles vão valer kx ao quadrado sobre 2, que, se a gente ver aqui, vai valer 4 vezes 10 a terceira. Sempre tem que olhar o eixo aqui. Então, vai valer 4 vezes 10 a terceira joule. Bom, então vamos calcular separadamente. Para A. Então, a gente vai calcular quanto é a energia mecânica. Então, a energia mecânica, ela é kx ao quadrado sobre 2, que é igual a 4 vezes 10 a terceira joule.
a gente não tem o valor de K, a gente tem que o x vale 2, então 2 ao quadrado, dividido por 2. E aqui, 4 vezes 10 a terceira joule. Beleza? Com isso, né, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2, 2. Então, vai ficar aqui, K, ele é 4 vezes 10 ao cubo dividido por 2, que é 2 vezes 10 ao cubo. 2 vezes 10 ao cubo. Newton por metro, né? Que é a constante elástica da mol. Aí, a gente acha para o ponto B, para B, o quê? A energia potencial, certo? Energia potencial, que também vai ser kx ao quadrado sobre 2. Só que agora, o x é diferente. Então, o k a gente tem que é 2 vezes 10 ao cubo. O x é 1 metro ao quadrado, dividido por 2. Então, a gente tem que a energia potencial é 1 vezes 10 à terceira joule. Para o ponto P, então, a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Ou, a energia cinética é igual à energia mecânica menos a energia potencial. Com isso, a gente tem que a energia cinética vai valer a energia mecânica, que foi lá ela vai ser a energia mecânica que foi aqui, ó. Já estava esquecendo. Aqui, ó. 4 vezes 10 ao cubo menos a energia potencial, que é 1 vezes 10 ao cubo. Subtraindo, vai dar 3 vezes 10 ao cubo. Joule. Certo? Então, se a gente subtrair esse valor da energia mecânica da energia potencial que a gente encontrou aqui, a gente tem 3 vezes 10 ao cubo joule. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Beleza, galera? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me chamar e até a próxima. Valeu!